Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa, aliás, o último programa do ano. Então, não perca esse programa e não deixe de compartilhar também o link do nosso programa aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família, porque o conteúdo hoje está muito bom. Então, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Deus através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Passamos por tempos difíceis nesses últimos 2 anos e muitas pessoas talvez tenham tido a sua fé um pouco abalada. E nós vamos falar hoje sobre fé. No último programa do ano, nós queremos deixar uma mensagem de fé para vocês. E para falar sobre esse assunto, sobre a importância da fé nos dias atuais, nós recebemos aqui hoje ele que é pastor, teólogo, com especialização em educação, e ele é também o presidente geral das Igrejas Adventistas da Promessa. Nós temos a alegria de receber conosco hoje aqui o pastor Adelmilson Júlio Pereira. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigado, irmã Lu. Queremos aqui também cumprimentar a todos vocês, as irmãs que estão nos acompanhando neste programa tão importante, Conexão Feminina. Tem sido um programa abençoador e neste último programa falarmos sobre a fé. Fé numa era de tantas incertezas, de ceticismo, nós reafirmarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, muito bom estar aqui com vocês, é uma alegria. Para falar de um assunto tão importante, né, pastor? Tão importante, é verdade. Muito bom. E vamos começar falando então, pastor. A Bíblia ela nos traz uma definição de fé. Lá em Hebreus 11, né, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como que o senhor define a fé? Bom, a fé ela pode ser definida especialmente para aqueles que são crentes em Jesus. Quando a gente fala de fé, e nós estamos abordando a fé em Cristo Jesus, é uma confiança, é uma convicção, é uma certeza inabalável, irrestrita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está falando de fé, é uma confiança em Cristo. Ou seja, você não tem indícios que aquilo que você aguarda, que você espera, que isto venha acontecer na sua vida. Mas há uma certeza no seu coração que indica que Cristo pode te responder, inclusive dando resposta positiva para a situação em que você esteja passando. Então a fé é uma confiança em Cristo Jesus. Eu gostaria só de destacar Hebreus capítulo 10, último verso. A gente começa a falar falando sobre fé no capítulo 11, onde nós temos a galeria aqui dos heróis da fé, né? O capítulo 11 de Hebreus. Mas no 10:39 diz assim, olha... Mas o meu justo, 38, mas o meu justo, ou seja, quem é justificado por Jesus, viverá pela fé. Abacuque vai dizer que é pela fidelidade de Deus. E se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se o justo voltar atrás, Deus não se agrada dessa postura. E o 39 diz assim, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, quando o escritor está dizendo, minha irmã, meu irmão, que o justo vive da fé, é aquele justificado por Cristo Jesus. Ele tem confiança irrestrita na pessoa de Jesus. E não tem nada neste mundo que abale este crente, essa irmã, esse irmão, que tem convicção plena no sacrifício do Senhor Jesus. Muito bom. Pastor, e qual o sentido da fé?
né? O que ela nos proporciona e como que ela se reflete nos nossos relacionamentos, tanto com os outros como com Deus também. Então, como que acontece assim? Ó? A fé vem para o nosso coração como? Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, a fé é gerada em nosso coração, é um milagre, né? O Espírito Santo gera fé em nosso coração. Nós não temos fé, porque nós somos mortos em pecados. Então, o Espírito Santo gera fé em nosso coração. Esta fé, esta confiança, esta convicção, ela é gerada por conta da palavra de Deus que é pregada. Quando a fé em nosso coração ela começa a frutificar, tudo muda, absolutamente tudo. Então, qual é o sentido da fé? A fé aponta para Cristo. Por quê? Porque os nossos sentidos, Paulo vai dizer, os sentidos dos seres humanos foram embotados por conta do pecado. Então, assim, ó, a visão, o olfato, o paladar, o tato, os sentidos naturais foram embotados, Paulo vai dizer. Como eu consigo a recuperação dos sentidos naturais? Quando o evangelho entra no meu coração. Então, eu compreendo o evangelho, ele vem para o coração, ele faz morada no centro do meu ser. A fé que é gerada pelo Espírito de Deus no meu coração muda os meus olhos. Então, a partir de agora, eu enxergo diferente as coisas. Eu ouço diferente, eu falo diferente, eu vou para lugares diferentes. Porque o que faz sentido, e Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, nós, porém, temos a mente de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Então, a fé vem para o coração, eu passo a ver tudo diferente. E Paulo vai dizer, a minha mente é a de Cristo. Então, tudo é ressignificado em Cristo Jesus. E eu consigo ter essa perspectiva por conta da fé. Eu diria mais, não sei se eu vou cometer uma heresia santa aqui, viu? Mas se eu cometer uma heresia santa aqui, coloca na gaveta do perdão. É brincadeira, brincadeira. Na verdade, assim, olha, a fé é como se fosse um sentido espiritual. E Paulo vai dizer assim, olha, nós não andamos por vista, mas pela fé. Então, irmão, nós não andamos em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, em Rondônia, lá em Rolim de Moura, de onde eu saí, ou lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde nós temos igreja, São João da Baliza, em Roraima. Não, nós não andamos porque eu enxergo uma cidade, porque eu enxergo um mercado, porque eu enxergo um emprego. Paulo vai dizer, nós andamos pela fé, uma nova perspectiva daquilo que é Deus. Então, qual é o sentido para mim da fé? É quando eu olho para o Calvário, e no Calvário, todo o Adelmilson é ressignificado, todo ser humano é ressignificado. Aí Paulo vai dizer, a gente não vive mais para a gente, é Cristo quem vive em nós. Então, tudo faz sentido, porque em nosso coração já reside o Evangelho de Cristo Jesus, que transforma todos os sentidos, e a partir daqui nós temos um sentido natural, que é a fé. Maravilha. Pastor, nesse período agora de pandemia, até por conta do isolamento social, muitas pessoas a gente viu que se voltaram à prática devocional, né? Parece que muitas pessoas passaram a buscar mais a Deus, né? Por estar ali, até pela situação, né? Que estava vivendo, e por estar mais em casa, né? Mas parece que as pessoas tiveram mais tempo para isso. Né? De que forma que nós podemos intensificar a nossa intimidade com Deus, fazendo disso um hábito nas nossas vidas, né? Para que não se perca isso? Na minha compreensão, e assim, a nossa compreensão sempre tem um desconto, né? Porque é uma visão que você tem da vida. A compreensão que eu tenho do Evangelho, irmãs, é que na jornada, na caminhada cristã, você passa por um processo de amadurecimento ou de amargura. Os problemas, eles são instrumentos de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter à imagem do Senhor Jesus. C.S. Lewis, aquele escritor inglês, ele dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar aqueles que estão dormindo. Então, nós não podemos desperdiçar o sofrimento, porque nada acontece em nossa vida por acaso. Então vamos lá. Nessa era de tanto sofrimento, olha, de tantas perdas, nós tivemos pessoas tão amadas que foram chamadas por Cristo Jesus. Nós tivemos pessoas dias e dias em UTIs de hospital, um sofrimento muito grande. Nós, no sofrimento, podemos ter maturidade espiritual ou amargura.
Tem gente que vai sair dessa pandemia com certeza amargurada, decepcionada com Deus, decepcionada com a fé, decepcionada com o governo. Mas aqueles que têm fé em Jesus, eles saem maduros daqui. Saem maduros. Por quê? Porque a fé nos leva a enxergar Cristo Jesus. E quando eu olho para Cristo Jesus, eu sei que nada, absolutamente nada neste mundo está fora do controle de Jesus. Tudo que acontece em minha vida está no controle de Cristo Jesus. O controle remoto deste mundo, irmã Lu, ele não está na mão do presidente dos Estados Unidos, não está na mão da China, não está na mão da Europa, não está na mão do governo brasileiro, do presidente do Brasil. O controle está na mão de Cristo. Como a igreja, como nós, como você, minha irmã, deve sair desta pandemia? Você deve sair mais fortalecida, às vezes com o coração machucado pelas tristezas que foram impostas em nós, mas com o coração grato a Deus, que nós ainda estamos em missão neste mundo. Nós estamos em missão. Se Deus permitiu a nossa existência, a nossa continuidade aqui, é porque nós temos uma missão. Eu gostaria de destacar, se a gente tiver tempo, se a gente tiver tempo aqui, irmã Lu, uma palavrinha daquele famoso escritor americano Tim Keller. Tim Keller está, para quem não sabe, Tim Keller está lutando contra um câncer no pâncreas e recentemente o câncer voltou. E ele escreve uma mensagem importantíssima, escreveu agora, nesses últimos dias, uma mensagem importante, A Força da Fé, é o título da mensagem dele, A Força da Fé. E aí, com a permissão de vocês, eu gostaria de destacar aqui. Tim Keller já lutou contra um câncer de tireoide. Em uma entrevista em 2008, ele disse que a experiência o ajudou a eliminar as dúvidas que tinha sobre Deus, incertezas que ele nem sabia que existiam. Em 2008, ele luta contra um câncer. Agora ele descobre que o câncer voltou com mais intensidade. E ele então agradece, num artigo, ele agradece as orações do povo de Deus, especialmente dos Estados Unidos. Agradeço profundamente a oração pela minha situação, mas meu objetivo principal é mostrar que Deus está além da compreensão, especialmente em relação ao mal e o sofrimento. Então, como que a gente sai desta pandemia? Eu acho que as palavras do Tim Keller, elas aqui reforçam o que a gente está conversando. A gente sai daqui com a certeza que Deus é infinitamente maior do que o sofrimento humano. E que o sofrimento que é imposto sobre a gente nesse tempo difícil, eles vão resultar em peso de glória. Com certeza. Deus está no controle de todas as coisas. O que acontece com você, com teu filho, com a tua filha, com teu esposo, com a tua esposa, nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle dele. Então, até mesmo esse momento difícil está debaixo do controle de Deus. Nós caminhamos para a redenção, não para a perdição. Eu gosto de uma partezinha, quando Jesus está atravessando o mar da Galileia com os discípulos e tem a tempestade, ele acalma a tempestade. Eu gosto sempre da frase, quando Jesus está desse lado do mar, ele diz para os discípulos assim, olha, vamos para outra margem. Ele convida os discípulos para outra margem. Os discípulos vão, a tempestade vem, a gente sabe a história, e Jesus está dormindo, então os discípulos desesperados. E aí os discípulos acordam Jesus e diz a ele assim, olha, você precisa nos ajudar, a gente vai morrer. Só que a promessa de Jesus era o outro lado. Quando Jesus promete que nós vamos chegar do outro lado, não tem pandemia, não tem tempestade que nos leve para o fundo do mar, porque o nosso destino, irmã Lu, é o outro lado. Se ele prometeu, ele vai chegar com a gente do outro lado. Maravilha, né? E como é bom que a fé nos proporciona isso, né? Essa Amém, certeza, é verdade. Né? Pastor, como o senhor mesmo já falou, nós falamos no início também, essa situação que nós vivemos, ela pode ter abalado realmente a fé de muitas pessoas, né? Mas nós vemos na Bíblia, né, além dos heróis da fé mencionados lá em Hebreus, né, também pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né, pessoas que se depararam com o amor de Jesus enquanto ele esteve aqui e que tiveram suas vidas transformadas pela fé nele, né? Os heróis da fé tiveram suas vidas transformadas pela fé, né? Como explicar, né? Como que a fé pode mudar dessa forma sobrenatural, né? Muitas vezes até inexplicável, a vida de uma pessoa nesse período de tanta incerteza? Como você mesmo disse,
em Hebreus 11, nós temos 23 expressões pela fé. 23 expressões pela fé. E eu gosto muito de algumas expressões. Eu vou citar umas duas aqui pela fé, que Hebreus 11 se refere. Ele vai dizer que pela fé, os israelitas, eles tiraram o corpo de José do Egito e levaram para a terra prometida. Pela fé. Então, assim, havia uma promessa a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. Abraão morre, mas os descendentes dele estão no Egito. E lá no Egito, eles ainda acreditam que a promessa de Deus será cumprida. E pela fé, eles pegam a picareta e eles começam a arrancar as pedras onde José foi sepultado. Imagine, irmã Lu, as pessoas passando. O que esse povo está fazendo? Que ação é esta? O texto vai dizer, pela fé, eles levaram o corpo de José. Então, eles arrancam o corpo de José e levam. Um outro que eu gosto muito, pela fé. Diz que pela fé, Deus promete, quando Abraão tem 75 anos de idade, Deus promete um descendente para ele. Abraão fica dos 75 até os 85, 86 mais ou menos, ele fica aguardando. E ele não tem filhos. Ele não tem filhos. E aí, de repente, ele tem um filho com a escrava, com Agar. E ele entende que é o filho da promessa. Mas a Bíblia vai dizer que aos 100 anos o anjo revisita Abraão e diz que ele vai ter um neném. E Hebreus vai dizer assim, ó, pela fé, Sara teve um neném. Imagine, Sara com 90 anos, o texto vai dizer que já tinha se tornado quase uma pedra o útero dessa mulher. Não tinha condição para ter filhos, não tinha a mínima condição. Do ponto de vista médico, ela não teria filho jamais. Mas pela fé, eles acreditaram. E um ano depois, eles estavam embalando o neném. Pela fé. Então o texto fala 23 vezes pela fé. Eu gostaria de reforçar a mesma expressão do autor da carta aos Hebreus. Pela fé. Gente, nós precisamos de mulheres de fé nesse tempo. Mulheres de fé. Você, minha irmã, muitas irmãs estão acompanhando o programa, né, Lu? Sim, muitas. Então vou falar para elas agora. Pode falar. Tá bom? Eu acho que é essa câmera aqui, não é? Isso. Essa câmera aqui, olha. Você, minha irmã, se pela fé Sara teve um neném aos 90 anos, se pela fé Noé construiu uma arca, se pela fé diz que a boca dos leões famintos foram fechadas e Daniel estava na cova, se pela fé diz que reinos foram vencidos, pela fé, você precisa ter fé que o seu esposo vai se converter, fé que o seu menino rebelde que está longe da igreja agora, ele volta para os caminhos de Deus, fé. Nós precisamos de mulheres de fé, mulheres corajosas, porque a fé provoca em nós coragem, ousadia, intrepidez. É isso. Gente de fé tem coragem. Ah, pastor, eu tenho fé, mas não vou à igreja. Você não tem fé. Viu, irmã? Você não tem fé. Porque se você tem fé, você vai sábado para a igreja, você vai domingo para a igreja, um dia ou outro, você tem dificuldade para ir à igreja, sim, mas aquela pessoa desanimada, irmã Lu, não é gente de fé. Gente de fé, senhora, eu luto pelo esposo, eu luto pela esposa, eu luto pelo filho, pela filha, eu luto para ter uma família melhor, eu luto por uma igreja melhor, pela fé. Porque quando a nossa vida é transformada por Jesus, o nosso coração passa a ser dele. Esta confiança inabalável nele faz com que a gente vá adiante, caminhe adiante, pela fé. Pela fé você vai vencer todas as barreiras que você está passando. Pela fé a tua família vai se converter. Creia, coloque diante do Senhor Jesus, continue orando, ore de madrugada, pela fé. Você, minha irmã, será vitoriosa, você, meu irmão, será vitorioso em nome de Jesus. Amém. Na verdade, a fé é o combustível, né, que não deixa a gente desistir. Isso. Eu comparo a fé, irmã Lu, imagine que a gente tem aqui um cano que ligue a Deus, como se fosse um fio. Só que esse fio, ele é oco. É como se alguma coisa tem que passar dentro dele. E é a oração, é a nossa oração que faz com que este canal continue aberto para Deus. Tem um
um autor que eu gosto muito, fala sobre oração, que é o Edward Bondes. Ele vai dizer que o idioma de Deus é a oração. O português de Deus é a oração. E se você não sabe o português de Deus, você não consegue falar com Deus. Então, nós temos a fé, tá aqui. E através da oração, eu falo com Deus, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível, porque aqueles que chegam próximo a Ele precisam acreditar que Ele existe, que o controle está na mão dele. Então, pela oração, né? Aí Lucas 11, Lucas 18, esses textos vão dizer que pela oração, as realidades são mudadas. São mudadas. Coisas que Deus já direcionou, Deus muda por conta da oração. E nós precisamos de gente de fé, assim, gente, olha, eu acredito, as coisas vão mudar, serão alteradas pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Não é fé na fé, não é fé em nós, não é fé cega, é fé em Cristo. O alvo da minha fé é Cristo. E eu me aproximo dele por meio da oração, da leitura da palavra, da meditação. Muito bom. Bom, pastor, a conversa está muito boa, mas eu gostaria de encerrar as perguntas aqui, a nossa conversa, com uma mensagem. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra de fé e esperança. O senhor já falou muito aqui, né? Mas queria que deixasse uma mensagem de fé e esperança para quem está nos assistindo. Nós temos mulheres nos assistindo, nós temos muitos homens que acompanham também nosso programa, para esse novo ano que se inicia, né? Depois desse período conturbado que tivemos. Uma palavra de fé e esperança, queria que o senhor deixasse para o pessoal que está nos assistindo aí, para esse novo ano. Amém. A fé, ela gera em nosso coração algumas coisas. E a gente tem ações a partir da fé. Dentre as várias modificações que nós temos no coração, a fé gera sonhos. Sonhos. E eu gostaria de deixar esta mensagem para você, minha irmã, meu irmão, jovem, moça, aqueles que nos acompanham. A fé gera sonhos. E eu pergunto a você, quais são os sonhos que a fé tem gerado no seu coração? Para a tua igreja, para a tua família, para a tua vida pessoal, para o teu trabalho. Quais são os sonhos? Quais são os sonhos? Sabe por que eu digo isso? Porque 2022 está chegando. Nós temos a oportunidade de realizar muitas coisas. E a fé gera em nós esses grandes sonhos para a glória de Deus. Grandes sonhos para a glória de Deus. Grandes sonhos. Isso me faz lembrar de uma passagem com aquele ativista, pastor batista, Martin Luther King. Ele chama uma grande manifestação em Washington, na década de 60, ali já quase no final da vida dele. Ele chama uma grande manifestação. E quando eu olho para aquela manifestação, foram milhares e milhares de pessoas que compareceram àquela manifestação, numa época em que não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, não tinha absolutamente nada. Nada. Havia um homem negro, pastor batista, rouco, mas ele gritava ou ele falava ousadamente do alto de um palanque ou de um púlpito: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Milhares de pessoas foram para Washington por causa desta frase. Sabe, meu irmão, se a fé gerar no seu coração sonhos, a tua igreja pode ser melhor, o teu menino pode ser melhor, a tua menina pode ser melhor, teu esposo, a tua esposa, a tua família pode ser melhor. A minha oração é que Deus gere grandes sonhos no nosso coração para 2022. Que seja um ano importante para a igreja, importante para a sua vida. Tenha certeza, esta onda vai passar. Este vento forte vai passar. Verá uma calmaria no seu coração e na sua família. Tenha sonhos. Deus tem grandes projetos para a sua vida. Deus tem grandes projetos para a igreja. Vamos nos colocar diante dele em oração, em leitura da palavra, em meditação. E esses sonhos gerados pela fé poderão ser realizados. E quem sabe daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente vai olhar pelo retrovisor e vai dizer assim: olha, 2022 foi o ano da virada na minha vida. Que Deus proporcione isso na nossa vida, na nossa família e em nossa igreja. Amém, amém. Muito bom, pastor. Tenho Amém. certeza que essa mensagem aí vai fortalecer a fé de muita gente. Deus abençoe. Pastor, antes de encerrar, a gente sempre faz um jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos ver se eu acerto aqui, Malu. Para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco mais
Do Ademilson, não do pastor Ademilson. Certo, né? certo. Tá bom? Então vamos lá, pastor. Um livro. Eu gosto da Cruz de Cristo, de John Stott. Uhum. Um filme. É antigo. Sociedade dos Poetas Mortos, impactou muito a minha vida. Bom, muito bom. Um hobby, pastor. Eu gosto de andar de bicicleta. Uhum. Um lugar inesquecível. Lugar inesquecível, lugar inesquecível. O difícil é escolher um, né, pastor? Aí você me pegou, Lu. É. Eu tenho um lugar. É um lugar onde eu passei a infância. Uhum. Traz as melhores lembranças. Eu tinha, eu acho que uns 12 anos, pré-adolescente, e a gente frequentava um lugar na beira de um rio. O meu pai me levava. E me traz grandes lembranças. Meu pai faleceu de Covid em janeiro. E esse lugar é à beira de um rio, em Roraima. A gente foi para lá uma época. Meu pai se mudou para lá e era o lugar que a gente ia quase todos os domingos de manhã. E se tornou um lugar marcante. Desculpe. Imagina, pastor, eu imagino. Né? Mas graças a Deus que a nossa fé nos dá a certeza de que, né, o senhor vai encontrar com ele de novo, né, pastor? Isso É verdade. que é maravilhoso. Essa é a certeza, né? Nossa certeza, nossa confiança inabalável em Cristo está na ressurreição dos santos, dos justos. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. E o seu lugar preferido de oração? Eu tenho um lugar na minha casa, é um lugar simples, mas eu tenho a sensação de que Deus fala comigo lá. É um cantinho. Eu moro num apartamento muito pequeno e tem um cantinho do apartamento. Ali eu tenho a sensação que eu já tive vários insights da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus falou comigo naquele canto várias vezes. Muita coisa que acontece na IAP, que vem da gente, é resposta daquele canto de oração. Eu desconfio que lá tem anjos que passam por lá de vez em quando. Mas é um cantinho do apartamento. Muito bom. Pastor, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa aqui. O tempo passou, a gente nem viu. É verdade, é verdade. Muito obrigada mesmo. Né? Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família. Né? Que o Senhor possa continuar sendo bênção na vida de tantas pessoas também. Amém. Viu? E que Deus te dê um ano abençoado também. Amém, Malu. Eu que agradeço. Quero pedir a todos vocês, a vocês, irmãs, orem por mim, pela minha esposa, Angélica, o Pedrinho tem 17 anos, a Ana Clara tem 8 anos, para que a minha família, como diz o profeta Isaías, seja sinal de bênção no meio do povo de Deus, que a gente possa servir a Deus, para que o reino do Senhor seja expandido e haja glorificação no nome do Senhor por meio de nós. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado. Havia um discípulo entre aqueles que acompanhavam Jesus, que era um discípulo muito interessado. Ele queria estar ali, aprendendo tudo que Jesus tinha para ensinar. Era daqueles que sentava na primeira fila, sabe? Que estava ali o tempo todo atento, querendo saber mais de Jesus. Ele amava Jesus, ele amava ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ele estava disposto até a dar a sua vida por Jesus. Esse discípulo era Tomé. Tomé, alguém a quem nós sempre atribuímos falta de fé. Sempre que vai se falar de falta de fé,
As pessoas se lembram de Tomé, mas na verdade Tomé, ele não estava com os outros discípulos quando Jesus apareceu, logo depois que ressuscitou, a primeira vez que ele apareceu. E Tomé estava sofrendo pela morte de Cristo. Ele estava abalado, ele estava triste, provavelmente amargurado com toda aquela tristeza que ele estava vivendo. E aquilo abalou a sua fé. Ele disse que só acreditaria quando ele olhasse para Jesus e visse as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. E Tomé encontrou Jesus. E quando ele viu as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, ele teve a sua fé renovada. Ele se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor meu, Deus meu. Muitas vezes as situações difíceis pelas quais nós passamos, elas não nos deixam enxergar que Deus está no controle de tudo. Mas Ele está. O Senhor Jesus, Ele não nos abandona. Antes de subir ao céu, após a ressurreição, Ele disse que estaria conosco todos os dias. E o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Ele nos ama e quem ama não mente. Quem ama não abandona. Ele está no controle das nossas vidas. Mesmo que as situações difíceis não tenham deixado você perceber isso. Mas Ele está conosco o tempo todo. Tenha fé. Quando se sentir triste, quando se sentir fraco, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para as marcas dos cravos nas mãos de Cristo. Porque aquele que deu a vida por você, Ele nunca vai te abandonar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Ele abençoe esse novo ano que está se iniciando. Que seja um ano melhor, que seja um ano de vitórias, que seja um ano de bênçãos, de muitas alegrias e que você esteja sempre na presença dEle. Que Deus te abençoe e até o ano que vem.